Graça e paz, pastor Arthur, graça e paz, irmã Thalita Rodrigues, e meus cumprimentos também a cada irmão, cada irmã, cada pessoa amiga que está acompanhando este abençoado programa nesta hora, né? Hoje nós temos mais uma oportunidade de falarmos acerca da palavra do Senhor nosso Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Bruno Jefferson, da Igreja de Cristo em Apodi, e tenho a grata oportunidade de compartilhar uma reflexão da palavra do Senhor com cada um de vocês. Hoje, nós vamos ter por base da nossa pregação o texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a começar do versículo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos apenas. Diz assim a palavra bendita: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Meus queridos, que texto maravilhoso! Primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo escreveu esta carta dirigida a uma igreja que ele tinha um carinho muito grande. Uma das igrejas que certamente ele ajudou a fundar, ele foi quem iniciou a igreja em Filipos, por isso carta aos Filipenses. Essa igreja era tão querida por Paulo que resolveu reunir uma oferta para mandar para Paulo no que diz respeito às despesas que ele tinha com a obra missionária, né? E aí Paulo escreveu essa carta em agradecimento a essa oferta que ele recebeu da igreja, né? E para relatar como ele estava, tendo em vista que ele estava preso. Você não escutou errado. Paulo, ele estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses, né? Ele estava preso na cidade de Roma. Por isso que a carta aos Filipenses é conhecida como uma das cartas da prisão, porque ele escreveu esta e outras cartas enquanto estava preso. Pois é. Então nós aprendemos com essa passagem que nós lemos que, primeiramente, Paulo ele era muito consciente que viver neste mundo, servindo a Cristo, implica em que todas as coisas que nós fazemos aqui, elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são segundo o seu propósito, né? Significa dizer que as coisas boas que nos acontecem servem para a glória de Deus. E as coisas ruins que nos acontecem também servem para nós tirarmos lições em que se aproveita, em que se redunda em honra e glória ao nome de Deus. Quem serve a Deus sabe que todos os dias bons como os dias ruins, a gente tem algo a aprender, né? Então Paulo disse: eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo estava dizendo que até o sofrimento que ele vinha passando, única e exclusivamente por servir ao Senhor Jesus, ele também contribuía para que ele tivesse proveito para o Evangelho. Porque mesmo Paulo estando preso em Roma, o Evangelho do Senhor Jesus nunca estará preso. Aleluia! Eu quero que você que está escutando tenha muito claro isso. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, Deus na sua vida
nunca poderá ser limitado por nenhuma prisão, né? Nós mesmos podemos estar confinados em nossas casas, reclusos em nossas casas por conta dessa pandemia, mas isso não nos impede de termos acesso direto à presença gloriosa de Deus. E isso em qualquer hora, em qualquer cômodo da casa. Se você estiver na cozinha, você pode buscar a Deus, que Ele te escuta. Se você estiver no banheiro, você pode procurar a Deus, que Ele te escuta. Se você buscar de manhã, Ele vai te ouvir. Se você buscar à tarde, Ele vai estar lá. Se até de madrugada você buscar a Deus, independente de qual seja o cômodo da sua casa que você esteja buscando, Deus estará se fazendo presente ao ouvir e responder no tempo dele a sua oração. Então Paulo estava dizendo: eu quero que vocês saibam, irmãos de Filipos, que eu estou preso, mas até a minha prisão contribui para a glória do nome do Senhor, porque eu quero que haja proveito para o reino de Deus. Ou seja, Paulo estava preso, mas o evangelho nunca esteve preso. Paulo estava preso, mas em nenhum momento ele se desligou das coisas espirituais. E aí eu quero fazer um parêntese para você que me escuta. Você que já serve a Deus com alegria, você que procura ter comunhão com Ele, nesse momento em que nós precisamos ficar mais tempo em casa por conta do coronavírus, conforme os órgãos de saúde têm recomendado o distanciamento social, isso não impede que nós tenhamos comunhão com Deus. A minha preocupação é de que muitas pessoas, por não estarem indo às igrejas presencialmente, né, esfriem na fé. A minha preocupação é que você, que está escutando esta mensagem agora, por uma razão ou outra, cada um tem as suas razões, se distancie da presença de Deus, se distancie de buscar a Deus. Eu quero dizer para você que Paulo estava preso, mas mesmo assim ele continuou buscando a Deus. Mesmo assim ele continuou tendo um relacionamento com Deus. Então, se você não pode se relacionar nesse momento com as outras pessoas, como normalmente você fazia na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, mas você pode estreitar o seu relacionamento com Deus. Aleluia! Ou seja, você pode agora mesmo, terminando este abençoado programa, juntamente com a sua família, buscar a Deus, aí na sua casa. Ele tem vontade de estar aí também na tua casa, no meio da sua família, no meio do seu lar, tá? Então não deixe de lado a sua comunhão com Deus, não deixe morrer a sua fé, não esfrie a sua fé. Muitas pessoas, no lugar de Paulo, talvez pudessem querer esfriar na sua fé, esmurecer, se entristecer. Porque, irmão, só quem já visitou uma prisão, uma cadeia, um centro de detenção provisória, como eu já visitei, conheço a realidade triste que é estar nesses locais. Eu fui visitando, né, porque eu sou do curso de Direito, né, e aí eu pude perceber uma realidade bastante triste das pessoas presas em prisões, né? Mas eu quero dizer para você que você na sua casa não está numa prisão. Você está no seu lar, né, com o seu conforto, com as suas dificuldades também, mas Deus tem prazer de estar num lar que busque a Ele. Então, nesse momento de pandemia em que não se pode sair, aproveite essa oportunidade para você estreitar os seus relacionamentos. Não com as pessoas do lado de fora, que isso aí a gente só vai poder fazer mais para frente, mas com os que são de casa. Você começa, primeiramente, estreitando o seu relacionamento com Deus. Conversa com Deus mais, né? Reserve um momento do seu dia para buscar a presença de Deus, para meditar na sua palavra, para orar e conversar com Ele. Conte para Ele como foi o seu dia, conte para Ele dos seus medos, conte para Ele das suas angústias, das suas dificuldades, dos seus sonhos, dos seus projetos. Conta para Deus, pergunta o que Ele acha. Tenta ter mais intimidade com o teu Criador. Isso é estreitar o seu relacionamento com Deus, tá? E num segundo momento, além de buscar estreitar o seu relacionamento com Deus, procure estreitar o relacionamento com os da sua casa. Talvez essa oportunidade que nós estamos tendo. Obrigados, mas estamos tendo.
de ficarmos mais tempo em casa por conta da pandemia, talvez essa seja uma única oportunidade que a gente tenha na vida de ter muito tempo ao lado dos nossos familiares. Então você que está vendo essa mensagem, aproveite esse tempo com seus familiares, procure conhecer melhor seus filhos, procure conhecer melhor seu esposo, sua esposa, procure relacionar-se mais, aproveitando o tempo para conversar, para dialogar, para buscar a Deus junto, com os seus familiares, com os da sua casa, com seus irmãos, com seus avós, porque essa talvez seja a única oportunidade que você tenha de ter tanto tempo com essas pessoas que você ama. Então, estreite os seus relacionamentos, primeiramente com Deus e, em segundo lugar, com os seus familiares. É tempo de buscar a Deus, é tempo também de melhorar o nosso relacionamento com os da nossa casa. E uma terceira forma de você aproveitar bem o seu tempo nesse período de pandemia é gastar tempo para você mesmo. Como assim, irmão Bruno? Gastar tempo com as suas coisas, para você se conhecer um pouco mais, para você relaxar um pouco mais, para você ter tempo para fazer aquelas leituras que você há tanto tempo queria fazer e dizia que não tinha tempo, né? Aquele livro que você comprou, aquele livro cristão que você comprou, que pode lhe abençoar, que você dizia que não tinha tempo para ler, agora você tem tempo de ler. A palavra de Deus, que é o melhor de todos os livros, são 66 livros num livro só, né? Num compêndio só. Aproveitar para colocar o seu plano de leitura anual em dia, né? Ninguém esse ano vai ter desculpa para dizer para Deus que não teve tempo de ler a sua palavra. Porque em casa você tem tempo, mas é bom saber em que é que você tem gastado esse tempo. Por isso que Paulo disse: eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para um maior proveito do Evangelho. Porque as minhas prisões foram manifestas para toda a guarda pretoriana. Ou seja, até os guardas que fiscalizavam os presos, dentre eles estava Paulo, ouviram do Evangelho de Jesus. Porque Paulo estava preso, mas não deixou de trabalhar para a glória do nome de Deus. E você? O que é que você tem feito aí da sua casa para a glória do nome do Senhor Jesus? Né? Você tem assistido às lives? Você tem compartilhado e curtido uma live como essa, uma programação abençoada como essa, para que outras pessoas tomem conhecimento dessa palavra? Você tem usado as suas redes sociais para propagar a verdade da Bíblia, a verdade do Senhor Jesus, a palavra de Deus, que é o alimento que todos nós precisamos? O que é que você tem feito nessa quarentena para a glória de Deus? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Por isso que Paulo disse: até as minhas prisões foram manifestas por todos os guardas, né? Eles ouviram o Evangelho. E muitos dos irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar mais confiadamente e sem temor. Oh, aleluia! O que Paulo estava dizendo era: quando os irmãos tomaram conhecimento que eu estava preso, que eu estou preso, Paulo diz, e mesmo assim continuo servindo a Deus fervorosamente, cumprindo o meu ministério, até mesmo de dentro da prisão, muitos irmãos se animaram. E aí é que eles resolveram falar com mais alegria da palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! Então é isso que Paulo está nos ensinando nesta oportunidade. Que o Evangelho não está preso. Que mesmo você daí de casa, você pode ser um propagador, uma propagadora das boas novas de salvação, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, né? Muitos irmãos, ouvindo que Paulo estava preso e continuavam servindo, eles se animaram. E aqui a minha palavra para você também é uma palavra de ânimo. Levante daí de onde você está. Se você está triste, preocupado por causa do coronavírus, se o coronavírus inclusive chegou na sua casa, atingiu alguém da sua família, você, enquanto homem e mulher de Deus, precisa estar animado, precisa estar confiante. Confia no teu Deus, confia no Senhor, e o mais Ele fará. O salmista diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você já entregou os seus caminhos ao Senhor, aleluia, agora é a hora de somente confiar, e o mais Ele fará.
né? E é por isso que Paulo disse que alguns vão pregar a Cristo por inveja, mas outros de boa mente. Mas Paulo disse, eu fui posto para a defesa do Evangelho. Ele disse, quando eu decidi seguir a Cristo, quando eu tive um encontro com Cristo, eu estava ciente que eu fui colocado para defender o Evangelho, para defender a causa de Cristo. O que Paulo estava dizendo era justamente isso. Eu sei que servir a Cristo tem as flores, mas tem os espinhos também. Você que está escutando aí de casa, saiba disso. Servir a Cristo não é somente flores. Tem muitos e muitos espinhos na caminhada com Cristo. Mas é melhor caminhar com Cristo e ainda vez por outra se ferir com esses espinhos do que só viver num mundo de mentiras. É melhor sofrer com Cristo. É melhor sofrer por amor do Evangelho de Cristo do que viver neste mundo de forma regalada, confortável, mas distante do Senhor, e depois da vida que há após a morte, você perceber que esteve distante de Cristo, né? Então é por isso que eu encerro a mensagem dizendo as palavras de Paulo. Paulo disse que muitos anunciavam o Evangelho por porfia, por contenda, por motivos ruins, mas outros de boa mente. E ele disse que não se importava se Cristo estava sendo anunciado de uma forma ou de outra. Ele disse, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, quer seja com fingimento, quer seja com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, eu quero que Cristo seja anunciado. Eu quero que na boca das pessoas tenha-se o nome de Cristo, né? Que Cristo seja falado, que Cristo seja pregado, que a sua palavra seja anunciada. E você, meu querido irmão, minha amada irmã que escuta essa mensagem aí da sua casa, você é alguém que Cristo está contando para anunciar a palavra dele. Você precisa ter isso em mente. Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Não pense que a sua casa é uma prisão, não. A sua casa é uma fortaleza. A sua casa é um quarto de guerra. É um quartel-general de Cristo. É um posto de Cristo na sua cidade. E aonde você está, em nome de Jesus, você vai fazer a diferença. Faça através das redes sociais. Faça pelo telefone e mantenha a comunhão com Cristo a começar na sua própria casa. Você e Cristo, você, sua família e Cristo, e que tudo na sua vida seja para a glória de Cristo. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, pastor Arthur. Que Deus continue te abençoando, irmã Thalita. E que este programa abençoado se propague para muitas e muitas vidas, para que a glória seja para o nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.